A Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, a Europa estava passando por um momento de paz, tranquilidade e alguns avanços tecnológicos, incluindo alguns como, por exemplo, carros, aviões e telefones. Tudo que hoje em dia a gente vê como antigo, as pessoas dessa época viam como a novidade, basicamente. E as indústrias também estavam evoluindo bastante, principalmente a indústria bélica. Por mais que o momento fosse de paz, as nações mais poderosas estavam com um receio de uma possível guerra e, bom, isso era inevitável de qualquer jeito. O recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira assustadoramente rápida, se tornando o país mais poderoso da Europa continental. Isso meio que assustou os vizinhos da Alemanha, como França, Rússia e Reino Unido. Mas a Alemanha tinha receio que os seus vizinhos se voltassem contra ela. Então eles tentam fazer um tratado com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Mas não deu muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem. Então a Rússia acabou deixando a aliança. Mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, formando o Tratado da Tríplice Aliança, formado pelo Reino da Itália, Áustria-Hungria e Alemanha. Isso, com a Tríplice Aliança, os vizinhos da Alemanha ficaram ainda mais preocupados. Em ênfase na França, caso vocês tenham visto o meu outro vídeo sobre a Guerra Franco-Prussiana e a unificação alemã, a França acabou, no final, criando um sentimento de vingança e revanchismo, principalmente que a Alemanha basicamente humilhou os franceses e anexou ainda uma região bastante importante historicamente para os franceses. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com a Rússia, o Tratado Russo-Francês, já que a Rússia não estava muito feliz com os alemães. A relação entre Reino Unido e Alemanha não era tão ruim, já que o Reino Unido por muito tempo foi inimigo da França e a Alemanha também era inimigo da França. Então era basicamente uma relação de amor e ódio entre os dois, principalmente depois da partilha da África, onde a Alemanha acabou ficando meio pé da vida, porque eles não conseguiram pegar colônias bem importantes. Eles só conseguiram pegar 4 e essas 4 colônias ficavam bem distantes uma das outras. Mas eles conseguiram pegar uma cidade na China e metade do que hoje em dia a gente conhece como Papua Nova Guiné. E então os alemães criaram uma teoria de que o Reino Unido era tão poderoso pela sua ótima marinha. Então eles decidiam que iam fazer uma marinha tão forte quanto a britânica. Isso não deixou os britânicos muito felizes. Então, usando a desculpa que o balanço de poder na Europa estava muito horrível, eles deixam neutralidade e se juntam com a França e a Rússia, formando o Tratado da Tríplice Entente. Mas tem um outro negócio aqui, que é o Império Otomano, que nos últimos tempos, que controlou por muito tempo uma região, toda essa região aqui, mas que nesse tempo estavam perdendo muitos territórios, ocasionando na Primeira Guerra dos Balcãs, que acabou expulsando
os otomanos da maioria dos Balcãs. E o pessoal dos búlgaros, vendo que estava fácil, eles fizeram mais uma guerra contra os otomanos, expulsando eles ainda mais da Europa. Mas acabou que eles queriam mais ambições territoriais. Eles queriam a Macedônia, que foi dada para a Sérvia. Com isso, eles tentaram pegar a força, e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi, em resumo, todo mundo contra a Bulgária, inclusive o Império Otomano, que conseguiu recuperar algum dos seus territórios. Mas o motivo... E também tinha um outro negócio chamado... Mas a Sérvia, que não queria dar a Macedônia para a Bulgária, experimentou do seu próprio veneno com a Áustria-Hungria, que anexou a região da Bósnia, que teoricamente pertencia ao Império Otomano, mas eles já estavam ocupando fazia vários anos. Mas a Sérvia tinha ambições territoriais naquela região. Então, vários grupos que os austríacos viam como terroristas, como Mão Negra, por exemplo, começaram a fazer atentados em várias cidades importantes por toda a província da Bósnia. E para tentar unir o império, que já estava em alta decadência, já que tinham germânicos, tchecos, eslovacos, húngaros, ucranianos, poloneses, russos e sérvios no mesmo país, que algumas regiões inclusive queriam sua independência, como por exemplo a Croácia, por exemplo a própria Croácia, a Hungria que estava um pouquinho mais confortável, mas ainda queria um pouquinho de independência, enfim. E para tentar unir o império e não deixar um colapso acontecer, os austro-húngaros enviaram Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, para Sarajevo, que era a capital da província da Bósnia. O grupo Mão Negra, vendo isso, decidiu tentar fazer um atentado contra o Francisco Ferdinando. E um lembrete, várias pessoas importantes do governo sérvio eram parte desse grupo, Mão Negra. Então dava para imaginar o quanto os países se odiavam. Ou seja, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países. E esses mesmos países tinham alianças com outros países. E, só tinha um motivo para a guerra. E isso aconteceu em Sarajevo. Como eu já tinha dito, enviaram o herdeiro do trono austro-húngaro para Sarajevo, que era a capital da Bósnia, da província da Bósnia. O Mão Negra, vendo isso, decidiu fazer um atentado contra o Francisco Ferdinando. Eles esperaram o Francisco Ferdinando passar e atiraram uma granada, mas acabou batendo no capô do carro do Ferdinando e explodindo na roda do carro de trás, que estava indo por trás para proteger o Francisco Ferdinando. E o que aconteceu a seguir? Ele foi embora da cidade e voltou para a capital? Não. Ele decidiu continuar sua rotina normalmente, mas com um diferencial que ele adicionou na agenda para visitar o hospital e os feridos que estavam lá. Entretanto, num cafezinho ali perto, tinha um cara chamado Gavrilo Princip, pensando no quão o atentado havia dado errado, que ele fazia parte do Mão Negra e tentou jogar a granada no carro do Francisco Ferdinando. Em paralelo a isso, o Francisco Ferdinando estava indo para o hospital, mas o motorista do carro acabou errando a rua. E já com isso ele tenta dar meia volta, mas os carros naquela época eram bastante velhos e eram bastante agrários não, eram bastante horríveis. Então acabou quebrando o carro quando ele tentou dar meia volta na frente do café onde o Gavrilo Princip estava bebendo
Então, não deixando a oportunidade passar, ele saca uma arma e dá um tiro no Francisco Ferdinando e na mulher dele, matando os dois ao mesmo tempo. Isso gera uma crise diplomática na Europa, com os austro-húngaros acusando a Sérvia de enviar o Gavrilo Príncipe para assassinar o Francisco Ferdinando. Isso pode ser verdade, já que muitas pessoas importantes da Sérvia eram da Mão Negra. Então, depois de um acordo com a Alemanha, eles enviaram um ultimato à Sérvia, onde eles aceitam todas as exigências, exceto uma, que era permitir a entrada de austríacos no país para teoricamente investigar o atentado. Com essa recusa, os austro-húngaros conversam com os alemães e declaram guerra à Sérvia, iniciando assim a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, que era aliada da Sérvia, começa a mobilizar tropas para as fronteiras com a Áustria-Hungria. Os alemães exigem que eles parem. Mas, como eles não responderam, a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha também manda a França declarar neutralidade. Como eles não responderam e mobilizaram suas tropas para a fronteira, a Alemanha declara guerra à França. Os comandantes alemães já esperavam uma guerra de duas frontes. Então eles tinham que se preparar mais rapidamente, já que, bom, a Alemanha sabia que uma guerra em dois frontes era um tiro no pé, mas eles tinham um plano, o plano Schleswig. Como a Rússia é muito grande, os alemães achavam que eles demorariam para mobilizar as tropas nas fronteiras. Com isso, eles focariam todas as forças na França para derrotá-los rapidamente. E depois eles focariam na Rússia. Mas eles sabiam que depois da Guerra Franco-Prussiana, a França defenderia bem a fronteira, com eles querendo então passar pela Bélgica. E a Bélgica tinha um tratado de defesa com o Reino Unido. E pela invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido entra na guerra do lado da França, porque eles garantiriam a neutralidade da Bélgica. A Itália, por outro lado, declara neutralidade porque, segundo eles, os tratados da Tríplice Aliança eram um tratado de defesa e eles não tinham a obrigação de entrar, já que não foi a Rússia que declarou guerra, e sim foram os alemães austro-húngaros. Mas os motivos reais é que eles tinham ambições na província de Trento, que era parte da Bélgica, que era o último pedaço que faltava da Península Itálica. Os alemães esperavam que os belgas não resistissem à invasão, mas eles resistiram e resistiram bastante. Mesmo eles conseguindo dominar algumas áreas da Bélgica. Só que pela invasão alemã da Bélgica, os aliados começaram a usar isso como propaganda contra o Império Alemão, expondo algumas atrocidades que eles fizeram em cidades da Bélgica. E isso acabou funcionando. A opinião de bastante países neutros, como Estados Unidos e Brasil, ficaram bem contra o Império Alemão. E além disso, eles ocuparam Luxemburgo logo no começo da guerra. E em 5 de agosto de 1914, Montenegro também declara guerra à Áustria-Hungria. Sem saber do plano Schleswig, a França tenta invadir a Alsácia-Lorena, começando a Batalha das Fronteiras, que mesmo bagunçando um pouquinho os alemães, eles acabaram sendo derrotados e tiveram que recuar.
Após passar pela Bélgica, alemães, os alemães chegam até o rio Marne, que fica a uns 75 quilômetros de Paris. Assim que eles chegaram no rio Marne, eles não puderam mais avançar, porque a maioria dos franceses e britânicos já estavam lá esperando por um ataque alemão, começando a primeira Batalha do Marne, que durou do dia 6 a dia 12 de setembro. A Batalha do Marne teve como vitoriosos os franceses, que fizeram os alemães recuarem alguns quilômetros. Logo após isso, os britânicos queriam flanquear os alemães e os alemães queriam flanquear os britânicos. Com isso inicia a corrida para o mar, que ambos os lados acabam chegando no mar. Lembrando, pessoal, já como o jogo é dividido em províncias, era para ter sobrado um pedacinho da Bélgica, mas acabou que não tem essa província, isso não dá pra... Vocês entenderam? Era para ter sobrado um pedacinho aqui da Bélgica, mas acabou que essa província pega esse pedacinho. Então os alemães começaram para manter os territórios estratégicos, começaram a cavar buracos na terra e se esconder ali dentro. Os britânicos fizeram o mesmo, iniciando a Guerra de Trincheiras, que basicamente funciona da seguinte maneira: de dois lados entre duas trincheiras tinham basicamente duas. A Guerra de Trincheiras funciona da seguinte maneira: entre duas trincheiras tinha a Terra de Ninguém, que era cheia de minas e arames farpados. Com isso, um exército tenta atravessar a Terra de Ninguém até chegar na fronteira inimiga. Mas esses mesmos protegiam com metralhadoras pesadas as suas trincheiras. E era vice-versa. Com isso, era muito difícil dominar uma trincheira. E mesmo que eles conseguissem dominar, eles só iriam para trás e escavar outra. Com isso, a guerra fica meio parada. Então, com a guerra parada, pelo menos em questão territorial, os britânicos começaram um bloqueio no mar para impedir a entrada de suprimentos necessários, como comida, tanto para a população, tanto para os soldados que estavam na guerra, e também para impedir a exportação, para a economia alemã ir do céu ao inferno. E mesmo a Marinha Real Alemã sendo boa, eles não conseguiam competir com a Marinha Real Britânica, que era melhor ainda. Mas os alemães tinham uma das poucas vantagens alemãs, era basicamente um pesadelo para os britânicos, que eram submarinos chamados U-boats, que conseguiram destruir muitos submarinos, centenas de navios, porque os navios britânicos eram reforçados na parte de cima, já que eles foram criados numa época que não existia muita tecnologia para nadar ou ter submarinos. Mas com o início da guerra não deu tempo de reforçar não deu tempo de reforçar a parte de baixo.
e a parte de baixo era muito frágil, com os U-Boats conseguindo dominar, conseguindo destruir vários submarinos alemães, vários navios britânicos, com os U-Boats sendo um dos submarinos mais temidos da guerra. Enquanto tudo isso acontecia no Ocidente, na frente oriental, os russos acabaram se mobilizando bem mais rápido do que os alemães estavam prevendo. Com isso, eles invadem a Prússia Oriental. Só que quando os reforços alemães chegam, eles acabam sendo derrotados na Batalha de Tannenberg e Lagos Masurianos, o que forçou eles de volta para a Rússia. A Áustria-Hungria tenta um avanço, mas mesmo a Áustria-Hungria tentando um avanço, eles acabam... Eu digo tentando porque eles acabam sendo derrotados na Batalha da Galícia e perdem bastante território para a Rússia. Logo depois, eles tentam invadir a Sérvia, mas a Sérvia consegue aguentar por enquanto o avanço da Áustria-Hungria, mesmo a Áustria-Hungria sendo infinitamente mais forte que a Sérvia. E, além disso, muitas pessoas já sabem disso, mas a guerra acontecia nas colônias. Os aliados rapidamente conseguiram ocupar a pequena Togolândia alemã e eles tentam avanço na Namíbia. Que era o sudoeste africano alemão, em Camarões e na Tanzânia, mas acabam falhando, por enquanto. Os alemães também acabam pegando uma pequena parte no sul da Angola. E mesmo falhando, eles conseguem alguns avanços territoriais, como por exemplo no norte de Camarões, que eles conseguem um pouquinho de território. O Japão estava meio que querendo expandir o seu império. E já como eles perceberam que os alemães tinham uma cidade na China e várias ilhas na Oceania, os japoneses declaram guerra à Alemanha e invadem várias dessas ilhas. Os neozelandeses, por serem colônia do Reino Unido, invadem a Samoa alemã. E os australianos invadem a Nova Guiné alemã. Os alemães, na Nova Guiné, depois de um tempo, se rendem, com exceção de um grupo que foi para a floresta e ficou lá até 1919, quando a Alemanha se rendeu. Na América do Sul, a Marinha Imperial Alemã lutou contra a Marinha Imperial dos Britânicos na costa do Chile, onde eles venceram e foram até as Ilhas Malvinas, mas eles acabaram sendo afundados lá. Enquanto tudo isso acontecia, o Império Otomano estava em dúvida se deveria entrar na guerra ou não, já que sua população estava dividida nos que eram a favor e nos que eram contra. O ministro de guerra otomano era um dos que queria entrar na guerra, com eles deixando uma frota de navios alemães que estavam fugindo dos britânicos entrar dentro do Mar Negro.
ele fez a tripulação vestir roupas turcas otomanas e esses barcos bombardearam os portos de Odessa e Sevastopol. Obviamente, os russos ficaram 100% putaços e declararam guerra ao Império Otomano por causa que a identificação dos navios deu como se eles fossem otomanos. Então, o Império Otomano entrou na guerra de um jeito ou de outro. Os russos tentam uma ofensiva contra os otomanos, mas eles acabam falhando. Logo em seguida, os otomanos tentam uma ofensiva, e com eles inclusive invadindo áreas da Pérsia, que estava neutra. Mas eles acabaram sendo derrotados nas batalhas de Ardahan e Zarikamish, que aconteceu que muitos otomanos inclusive acabaram morrendo de frio. Os britânicos também tentaram pegar os britânicos também invadiram Bassorá para, entre aspas, proteger as reservas de petróleo que a Pérsia tinha. Mesmo os otomanos já invadindo algumas áreas da Pérsia. Depois de algum tempo, a Áustria-Hungria captura a Belgrado, que era a capital da Sérvia, por um curto período de tempo, já que os sérvios recuperam a sua cidade. O Império Russo consegue avançar ainda mais na Áustria-Hungria. Então eles recuam para os montes Cátalos, que eu acho que eu tô falando certo, eu não sei. Os alemães então fazem uma invasão na Polônia russa, que no início eles se dão extremamente bem, mas depois eles recuam alguns quilômetros para manter as posições. E agora, falando de um evento que muita pouca gente sabe, mas ele existiu. No Natal de 1914, dia 24 e 25 de dezembro, os alemães na frente ocidental e os britânicos acabaram confraternizando em um armistício que até hoje que não foi oficial, que não era autorizado pelos generais. Eles saíram das trincheiras, enterraram os mortos que estavam na terra de ninguém. E alguns até rezaram e jogaram futebol junto. Mas quem não gostou disso foram os generais, os franceses e um certo soldado alemão, que na verdade era austríaco, chamado Adolf. Com inclusive uma das punições, com basicamente eles decidindo que quem fizesse um armistício de novo seria punido severamente se fizessem de novo um armistício não autorizado, já que naquele tempo a guerra já havia se tornado mundial. Alguns dias depois, os franceses queriam rapidamente quebrar a linha defensiva alemã na primeira batalha de Champagne. E foi nessa batalha que eles começaram a usar um gás chamado gás cloro, que era gás lacrimogênio, que era um gás que, como o nome diz, te faz lacrimejar. Os alemães foram um passo adiante e começaram a usar gás cloro,
que era bem pior que o gás lacrimogênio. No início pareceu bom, mas acabou que os alemães acabaram sofrendo com o próprio gás e a batalha acabou ficando inconclusiva. Algum tempo depois, na Batalha de Loos, os aliados começaram a também usar gás cloro, que tecnicamente, tanto para os alemães quanto para os britânicos, era proibido por um negócio chamado Leis de Guerra, que basicamente é não matar civis e não usar armas químicas. Mas os alemães não estavam nem aí, e na Bélgica acabaram matando alguns civis e usando o gás cloro. E também foram usados outros gases, incluindo um famoso gás mostarda, que era o gás mais letal de toda a guerra. Mas não demorou muito para os alemães, britânicos e franceses começarem a usar máscaras de gás, tanto em cavalos, tanto em si mesmos. Com as armas mesmo sendo efetivas, com as armas químicas mesmo sendo efetivas, principalmente um gás que só de pegar na pele, os efeitos dele já eram ativados e os alemães passavam mal só horas depois. Mas mesmo assim, os efeitos eram meio que desnorteados por causa que rapidamente eles também começaram a usar luvas e essas coisas. Além disso, também foi utilizado o gás forgênio, que só de pegar na pele os efeitos já eram ativados e só eram sentidos horas depois. E o gás mostarda, que não era tão letal quanto o lacrimogênio, mas era bem pior. Mas era bem difícil também. E o gás mostarda, só de entrar em contato com a pele, já causava coisas como bolhas, deformações e basicamente sendo um show de horrores. Com isso, o gás mostarda ficou conhecido como o gás mais temido e o gás mais letal de toda a guerra. Enquanto isso, os otomanos tentaram pegar o canal de Suez, mas eles acabam falhando. Então os britânicos começam a bombardear Dardanelo para tentar chegar até a capital do Império Otomano, que era Constantinopla, mas falham. Por eles terem falhado em chegar em Constantinopla, eles tentam invadir, eles tentam desembarcar em Galípoli, iniciando a campanha de Galípoli, que duraria vários meses. Mas inclusive, essa campanha de Galípoli era para abastecer os russos. Tentar abrir uma rota mais fácil para abastecer os russos, já que no Mar Báltico os alemães poderiam bombardear os barcos que entregariam, e levar pelo Mar Ártico era inviável. A campanha de Galípoli durou 1 ano. Como a campanha de Galípoli ainda acontecendo, os otomanos começaram a teorizar que os armênios, que eram uma minoria étnica e religiosa que vivia aqui, estaria dando informações aos russos. Isso gerou o genocídio armênio, que mais de 500 mil de armênios acabaram sendo mortos. Porém, ainda hoje a Turquia nega o genocídio, dizendo que os números foram exagerados demais pelos aliados para usar como propaganda contra os otomanos. Além disso, a Pérsia consegue recuperar alguns territórios e os russos conseguem lançar uma ofensiva contra os otomanos aqui. E
a Itália, que tinha um tratado com a Áustria-Hungria e com a Alemanha, entrou na guerra finalmente, do lado dos aliados. Porque os britânicos acabaram prometendo uma região aqui em alguns territórios austro-húngaros. Os italianos no mesmo ano tentam avanço nos Alpes, mas acabam falhando, já que os austro-húngaros algum exército austro-húngaro já tinha ali e as posições eram mais vantajosas que a dos italianos. Então, os alemães, vendo que estavam bem difíceis a guerra, eles declaram um bloqueio contra o Reino Unido. Todo navio, não importa se seja de um país neutro ou não, seria afundado pelos U-Boats sem aviso prévio. Uma das vítimas foi o navio Lusitânia, onde muitos americanos acabaram sendo mortos. Muitos estadunidenses acabaram sendo mortos. Mas o Lusitânia trazia armas escondido, então os alemães tinham uma desculpa contra os Estados Unidos. E nesse meio tempo eles desenvolveram os Zeppelins, que eles utilizavam para bombardear cidades britânicas, principalmente Londres. Mas acabaram que isso não se mostrou muito eficiente. Na frente oriental, os alemães conseguem recuperar, os austro-húngaros conseguem recuperar alguns territórios e os alemães conseguem avançar nos países bálticos e na Polônia russa, e em agosto eles capturam a cidade de Varsóvia. E na metade do mesmo ano, a Áustria-Hungria consegue recuperar a Galícia, pelo menos parte dela, com os russos ficando com algumas províncias, quer dizer, com algumas cidades. Mas, em paralelo a isso, a Sérvia ainda estava resistindo bem. A Bulgária queria seus territórios de volta, que eles acabaram perdendo na Segunda Guerra dos Balcãs. E talvez pegar a Macedônia. Então, vendo quão bem os austro-húngaros e alemães estavam indo contra a Rússia, eles resolvem entrar na guerra do lado dos Impérios Centrais. E tendo que lutar em dois frontes, a Sérvia não resiste e é facilmente dominada pelos aliados. E Montenegro, algumas semanas depois, também é totalmente dominado. E a Albânia, que era neutra, também foi invadida pelos Impérios Centrais por causa que alguns sérvios que estavam querendo fugir para a Albânia. E com o fim da guerra na Sérvia, a Bulgária anexa boa parte do território sérvio. Os britânicos tentam um avanço até Bagdá, mas eles acabam falhando e são empurrados pelos otomanos até a cidade de Kut, onde os britânicos ainda por cima são cercados. A operação de bloqueio no Reino Unido estava indo bem, mas vários navios dos Estados Unidos foram afundados. Então os Estados Unidos pedem gentilmente para os alemães pararem, ou senão eles entrariam na guerra. E como os alemães não queriam mais um país na guerra, eles aceitam parar. Em algumas semanas depois, os britânicos finalmente conseguem tomar as colônias de Namíbia e a colônia do Camarões.
mas os alemães estavam resistindo ainda na Tanzânia. Mais ou menos um ano havia se passado desde o início da Primeira Guerra Mundial, e ficou claro que não seria uma guerra rápida e gloriosa como muitos pensavam. Os aliados queriam desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, e os russos e austro-húngaros e os alemães e austro-húngaros tiveram grandes vitórias na Rússia, basicamente. Mas, falando em Rússia, eles estavam necessitando desesperadamente de suprimentos. Inclusive, a campanha de Galípoli tinha um dos principais objetivos abastecer uma rota para os russos, mas acabou se transformando num completo fracasso. Então os britânicos, australianos e neozelandeses começaram uma operação de retirada. Enganando os otomanos com bonecos e disparos automáticos, eles conseguiram sair de lá sem perder nenhum homem. Mas acabou que foi uma tremenda vitória. Foi uma tremenda derrota para os britânicos. Já que a maioria dos soldados deles acabaram sendo mortos durante o ano da campanha. Só na operação de retirada que eles conseguiram tirar a maioria dos seus soldados de lá. E agora, um país que estava meio que não apareceu até agora, estava passando por uma crise diplomática. A Grécia queria entrar na guerra. O primeiro ministro da Grécia, um cara chamado Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, porque eles viam uma grande chance de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que eram cheios de gregos. Mas ele não conseguiria fazer isso tão facilmente, porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia Alice da Prússia, que era irmã do Kaiser do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. Inclusive, os sérvios tinham um tratado de defesa com a Sérvia, do qual eles não honraram. Quando a Bulgária declarou guerra à Sérvia, o rei foi forçado a enviar tropas para as fronteiras, mas ele se recusava a entrar na guerra. Com isso, o Venizelo, apoiado pelos britânicos, decidiu criar um território decidiu fazer uma mini revolução no norte da Bélgica, em que então tentaria um avanço nos territórios da Bulgária. A Albânia, cara, e os soldados que pessoal, então, os soldados que haviam sido derrotados na Sérvia começaram a fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para muitos sérvios. Muitos acabaram morrendo de fome, exaustão ou atacados pelos nativos. Mas os que conseguiram fugiram para a ilha grega de Corvo. Os alemães tentam uma ofensiva na cidade de Verdun, iniciando a mais sangrenta batalha da guerra. Uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra. E, enquanto isso, na frente oriental, os russos conseguem recuperar alguns quilômetros. Eles lançam, inclusive, lançou sua maior ofensiva da guerra, conseguindo recuperar alguns territórios na Galícia e alguns territórios que haviam sido tomados pelos alemães.
ofensiva foi horrível para a Áustria-Hungria, mas acabou custando bastante para os russos também, e eles nunca mais se recuperariam. Vendo que os alemães estavam ocupados em Verdun e na frente oriental, os britânicos tentam uma outra ofensiva em Somme, iniciando a Batalha de Somme. Eles acabaram saindo bastante mal, mas essa batalha atrapalhou os alemães o suficiente. Mas essa batalha acabou atrapalhando bastante os alemães em Verdun. Mas um fato que muita gente não sabe é que foi essa a primeira batalha que os britânicos usaram tanques de guerra. Mas eram bem ruins, já que eram 20 e tiveram vários problemas técnicos. E esse fato bastante gente sabe, inclusive. Bastante gente que já estudou sobre a Primeira Guerra Mundial em algum momento. Portugal era bastante aliada do Reino Unido. Então, a pedido dos britânicos, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram na frente ocidental e a maioria dos portugueses lutaram na frente ocidental e nas colônias africanas, principalmente em Moçambique, já como naquele tempo Namíbia já havia sido completamente tomada. E enquanto no Mar do Norte aconteceu a única e maior batalha naval de toda a guerra. E que mesmo tendo 99 navios, os alemães conseguiram afundar bastante navios britânicos. Mas eles acabaram recuando para os portos de volta depois disso. Enquanto os britânicos estavam ocupados na frente ocidental, os irlandeses iniciam uma micro-revolução para conseguir independência, mas acabou sendo suprimida pelos britânicos. Mas isso gerou bastante comoção na população bastante sentimento de independência na população, e isso contribuiu para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Em agosto, a Romênia, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brest-Litovsk, acabam entrando na guerra do lado dos aliados e começam a invadir boa parte da Transilvânia. Mas rapidamente os austro-húngaros conseguem empurrar os romenos de volta para a Romênia e dominar boa parte do território, com a capital sendo movida para a cidade de Bacău. E o sul da Romênia sendo totalmente dominado pelos impérios centrais. Os austro-húngaros tentam uma ofensiva na frente italiana, mas pela ofensiva de Brest-Litovsk no Oriente, eles acabam não conseguindo avançar tanto assim na Itália. E utilizando os territórios que eles haviam ganhado dos russos, que eram bastante, eles acabaram criando o Reino da Polônia como forma de ganhar os apoio dos povos daquela região. Basicamente os povos poloneses. E enquanto isso, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. E eles avançaram um pouquinho, empurrando eles de volta de Djibouti. Quer dizer, e então eles empurram um pouquinho para o Kuwait, mas os britânicos recuperam alguns territórios que eles haviam perdido. Os russos conseguiram, com a ajuda dos persas, expulsar os otomanos da própria Pérsia. Mas acabou que os otomanos conseguiram mais vitórias em outras partes da Pérsia, chegando até Ramadã. Mas os otomanos não seguraram por muito tempo e foram expulsos de novo pelos britânicos e russos que estavam na região.
Já nos Cáucasos, os otomanos perderam várias batalhas para os russos e tiveram que recuar bastante território. Os britânicos então entraram em contato com os árabes e prometeram um grande, unificado e poderoso Estado árabe nesses territórios do Império Otomano. Isso caso os árabes se revoltassem contra os otomanos. Mas eles acabaram também prometendo territórios para os franceses na Síria e territórios para os judeus na Palestina. Isso gera conflitos que até hoje existem, mesmo a Síria já sendo independente. No caso da Palestina, isso gerou os conflitos da Palestina e também gerou a guerra civil da Síria. E o maior impacto da revolta foi foram as linhas de trem que os otomanos começaram a ter que vigiar constantemente, reparar e deixar soldados separando. Além disso, um cara conhecido como um cara chamado Lawrence foi muito útil na hora de convencer os árabes e além de lutar lado a lado com eles. O Lawrence ficaria conhecido como Lawrence da Arábia. Então, como estratégia, os britânicos decidiram lançar um ataque contra a colônia alemã contra a última colônia alemã que sobrou por todas as direções. E o general que estava lá, Letton Vorbeck, queria um ataque do Reino Unido na colônia, por causa que assim eles poderiam atrapalhar os britânicos que poderiam usar esses soldados em outras frontes. E mesmo conseguindo dominar boa parte da Tanzânia, eles não foram capazes de capturar o Letton Vorbeck e seu exército. Finalmente a Batalha de Verdun e a Batalha de Somme chega ao fim. Em Verdun, os franceses expulsam os alemães que estavam ali e além disso eles também expulsam mas eles não conseguem avançar tanto em Somme, mesmo conseguindo tirar algumas partes da Alemanha. Em 1917, todo mundo já estava cansado. A guerra durou mais que esperado e todo mundo já não tinha mais como segurar os avanços praticamente. Essa parte da guerra ficou conhecida como Guerra de Exaustão. A Rússia, vendo aqui as suas derrotas consecutivas, a moral do exército russo estava muito baixa. Então, e mesmo com o avanço a Rússia estava numa situação ruim já antes da guerra. Com ela, o país quebrar de vez. Eles não tinham fome nem para alimentar a população dentro da Rússia. Quanto mais alimentar os soldados. Com isso, o povo se revolta e acontece a famosa Revolução de 1905. O czar Nicolau II abdica do poder e a Rússia se torna um governo provisório.
que fez a péssima decisão de continuar na guerra. Mas então, ideias socialistas começam a surgir no Império Russo, os alemães, tirando um bolchevique chamado Vladimir Lenin do seu exílio na Suíça e o enviam diretamente para a Rússia para começar uma revolução socialista no país. E bolcheviques basicamente eram um partido comunista da Rússia que prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era basicamente que 95%, mais de 90% da população queria. Os alemães também não estavam numa situação muito boa, já que eles sabiam que não podiam ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, porque eles tinham bem mais recursos. Vendo isso, eles voltam com o bloqueio da ilha da Grã-Bretanha, e qualquer país, não importasse de que se fosse de um país neutro ou não, seria afundado. Isso deixou os chineses, brasileiros e estadunidenses bem putos com os alemães. E os Estados Unidos conseguiram se manter fora da guerra. Mas os Estados Unidos mas os presidentes e ministros dos Estados Unidos acabaram deixando bem claro que eles apoiavam os aliados, e para eles terem o dinheiro que eles emprestaram para os aliados de volta, eles tinham que vencer a guerra. E aparentemente os alemães enviaram um telegrama chamado Telegrama Zimmermann para o México, tentando convencer eles a atacar os Estados Unidos caso eles entrassem na guerra. Esse telegrama acabou sendo interceptado pelos Reino Unido e enviado para os Estados Unidos, com eles declarando guerra à Alemanha. Cuba e Panamá também entram na guerra. Mas os Estados Unidos só faria diferença quando os soldados chegassem na Europa. E o telegrama de Zimmer acabou sendo recusado pelos mexicanos. Ou seja, eles só adicionaram um país na guerra para nada. E porque eu disse aparentemente, bom, tem muita gente que acha que esse telegrama foi apenas uma desculpa para os Estados Unidos entrar na guerra. Além disso, na Primeira Guerra houve vários avanços tecnológicos, como por exemplo os aviões, que passaram de serem usados apenas para observar posições inimigas e começaram a ser utilizados para realmente atacar o inimigo. Além disso, foram criados vários pilotos importantes, inclusive um piloto alemão que conseguiu derrubar centenas de aviões britânicos e franceses, que quando ele foi derrubado, ele foi enterrado com honra de estado pelos seus próprios inimigos. Além disso, os tanques começaram a evoluir também. Mas na maioria das vezes os aliados criavam, e se os alemães tivessem a sorte de capturar, eles capturavam e usavam em batalha. E eu tenho um protótipo de tanque russo também. E então os alemães criam a linha Hindenburg, que tinha o objetivo de impedir o flanqueamento dos inimigos e também evitar uma derrota muito sucessiva. Os franceses então decidem com a ajuda dos britânicos fazerem o plano que enquanto os britânicos iniciariam a batalha de Arras, os franceses iniciariam a ofensiva de Nivelle para tentar capturar a linha Hindenburg. E isso não funcionou, com eles só capturando pouquíssimas posições inimigas. E no Oriente,
os russos acontece algumas batalhas no rio Isonzo, na Itália, mas acabam que os austro-húngaros não conseguem muito. E os russos então lançam a última ofensiva, a ofensiva de Kerenzi, que acaba falhando miseravelmente. Com a ofensiva de Kerenzi falhando miseravelmente, muitos soldados russos começaram a desertar em massa. E vendo a situação do exército russo, os austro-húngaros e alemães conseguem invadir de várias áreas da Rússia. Os alemães, além disso, conseguem invadir as ilhas do arquipélago, inclusive conseguem invadir as ilhas que faziam parte da Estônia. Os gregos a Grécia de Venizelos tenta uma ofensiva de primavera, mas acabam falhando. Falando na Grécia de Venizelos, eles conseguem botar ainda mais pressão na Grécia de Constantino, implementando ainda um bloqueio naval no país. Então o rei Constantino I abdica e a Grécia é reunificada e declara guerra oficialmente aos impérios centrais. E depois e vendo que a Rússia estava sendo desestabilizada e vários soldados estavam desertando, eles pegam alguns dos soldados que estavam na Rússia e enviam para a Itália. E depois da 12ª Batalha do Rio Isonzo, eles conseguem capturar bastante território italiano, com eles sendo forçados a recuar até o rio Pave. Os impérios centrais tentam invadir mais dentro da Itália, mas acabam falhando por causa que os italianos já haviam conseguido montar uma defesa no rio Piave, graças a reforços franceses que estavam na região. Os britânicos expulsam os otomanos da Península do Sinai e tentam capturar Gaza. Falham. Tentam de novo e falham de novo. Até que no final de 1916 e no início de 17, eles finalmente capturam e iniciam a ofensiva até o Mar Morto, capturando inclusive Jerusalém. E a revolta árabe consegue capturar vários portos extremamente importantes para o Império Otomano, com eles inclusive se unindo aos britânicos. No Sinai, os britânicos conseguem capturar a cidade de Kut e Bagdá, fazendo eles recuarem na Mesopotâmia. E depois de vários anos, finalmente eles capturam a Tanzânia, mas não o exército guerrilheiro do Letton Vorbeck, que acaba fugindo para Moçambique em busca de suprimentos, mas os aliados assumem controle da África. No Cáucaso, ambos os lados não tinham condição de lutar e eles acabariam assinando um armistício em dezembro. Mas, por enquanto, eles ainda não assinariam o armistício. Os britânicos iniciam a terceira batalha de Ypres, mas acabam falhando. Mesmo conseguindo uma vitória, eles acabam não conseguindo pegar muitos territórios. Os brasileiros, depois de terem vários dos seus navios afundados, alguns fazem pressão no presidente, então o Brasil acaba declarando guerra à Alemanha. Mas a participação no Brasil da guerra foi bem nula. Eles enviaram médicos para a França e patrulharam o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo. Mas numa das batalhas que aconteceu em Gibraltar, o navio brasileiro pensou ter visto um submarino alemão graças ao radar. Então, o comandante permitiu ele abrir fogo contra seja lá que estivesse ali dentro. E descobriram que eram golfinhos ou toninhas para os mais íntimos. E então o Brasil consegue a maior vitória da guerra, a vitória na Batalha das Toninhas. Isso foi uma piada, para quem não entendeu. Essa batalha realmente existiu, a Batalha das Toninhas.
A China também entra na guerra, que inclusive a China ajudou bastante com mão de obra. No final de 1917, os bolcheviques derrubam o governo provisório russo e assinam uma paz com os impérios centrais, mas a paz não chegaria na Rússia, já que isso gerou a guerra civil russa entre os brancos e os vermelhos. É um assunto bem complicado e eu ainda vou a falar no canal, mas basicamente é uma das maiores e mais sangrentas guerras civis da história. E o armistício exigia que eles entregassem bastante de seu território. Mas o povo estava feliz, já que eles saíram da Primeira Guerra Mundial. Incluindo o Império Otomano, que conseguiu recuperar os territórios ocupados pelos russos, obviamente. E conseguiu pegar o Cáucaso, a província dos Cáucasos. Eles também assinam o Tratado de Budapeste na Romênia, onde a Romênia pôde ficar com a Moldávia e recuperar os territórios perdidos. Fora isso, a guerra finalmente acaba no frente oriental. Então, acontece a última ofensiva da guerra, onde os alemães tentam fazer um agora ou nunca. Eles conseguem recuperar o rio Marne, mas acabam sendo parados. E eles tentam de novo mais 4 operações. E nessas 4 eles conseguem apenas poucos territórios, e eles só tentariam fazer isso por causa que os americanos já estavam chegando. E, bom, acaba que eles chegaram e os alemães não conseguiram fazer a França se render. E com a última operação, eles conseguem alguns mais ganhos territoriais. Mas mesmo com os ganhos, isso acabou sendo um desastre para a Alemanha na ofensiva de Ludendorff. E então eles lançam uma ofensiva para tentar quebrar a linha Hindenburg, os aliados. E eles acabam conseguindo e os alemães começam a abandonar suas posições na França. O exército alemão estava fraco, sem suprimentos e exausto. E nos Balcãs, os gregos conseguem quebrar a linha de defesa búlgara, que vendo que não conseguiria mais avanços territoriais, acaba se rendendo. Conseguiria segurar, os búlgaros então acabam se rendendo. No dia 25 de outubro, o Reino Unido inicia mais uma ofensiva e consegue capturar várias cidades. Esse foi o fim do Império Otomano, que assina um armistício no dia 30 de outubro. Sem a Bulgária para proteger o sul, os austro-húngaros acabam tendo uma situação bastante complicada. Além disso, os italianos lançam a ofensiva de Vitória Vêneto e conseguem capturar alguns territórios. E o austro-húngaro, no dia 3 de novembro, acaba por assinar um armistício e se rendendo, basicamente. Na Alemanha, as coisas estavam um caos. A Romênia redeclara a guerra à Alemanha. A Marinha e o Exército acabam não sendo mais leais ao Kaiser. O Kaiser foge para a Holanda. A Alemanha sai de império para uma república. E no dia 11 do mês 11, às 11 horas, a Alemanha se rende, pondo um fim à guerra. Se lembram do Letovo-Beck? Então, ele fugiu para Moçambique, depois para Zâmbia, voltou para Tanzânia e voltou para Moçambique, onde recebeu a notícia que a Alemanha havia se rendido. A mesma coisa acontece com o exército na Nova Guiné. Na Bulgária foi imposto o Tratado de Neuilly-sur-Seine, que basicamente fez com que eles perdessem todos os territórios que anexaram durante a guerra, além de perderem o acesso ao mar Mediterrâneo para a Grécia. E alguns outros mini-territórios para o reino da Iugoslávia, que era basicamente o reino da Sérvia com outros reinos.
reinos que faziam parte do Império Austro-Húngaro. O Império Otomano foi dividido e ocupado, com muitos árabes, inclusive, ficando putos, já que o grande reino da Arábia, como eu disse, não foi entregue. Com apenas o Iraque e a Arábia Saudita conseguindo sair da independência do Império Otomano e a Síria virando uma colônia francesa e a Jordânia e a Palestina virando zonas para os britânicos. Eles com vários lugares do Império Otomano, inclusive nessas áreas aqui, foram ocupados. Mas acabou que os turcos conseguiriam recuperar os territórios na Guerra de Independência da Turquia. No caso da Áustria-Hungria, eles se fragmentaram em vários pedaços. A Áustria e a Hungria foram separados e tiveram que alcançar a independência da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. A Hungria, que era enorme, foi extremamente reduzida e teve que ceder a região da Transilvânia para a Romênia, que basicamente duplicou de tamanho. Por último, o tratado que, sinceramente, eu vejo como um tratado injusto e que se fosse menos exigente teria evitado a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu todas as colônias que foram divididas em... O Camarões e Togolândia foram entregues à França. A Tanzânia e a Zâmbia foram entregues para o Reino Unido e o estado vassalo da África do Sul. Os australianos pegaram o resto da Nova Guiné e a cidade de Qingdao foi dada para os japoneses, mas os chineses recuperaram elas depois no início da Guerra Civil Chinesa. Além disso, na Europa eles perderam a Alsácia-Lorena, uma província na Bélgica, territórios para a Dinamarca, que nem participou direito da guerra, e territórios para a Polônia, que acabou separando a Prússia Oriental do resto do país. Além disso, foi criada a cidade livre de Danzig e uma cidade livre nesse território aqui. Mas aconteceu uma revolução socialista na Baviera, mas que foi reprimida. E a Renânia foi ocupada pela França. Além disso, a Alemanha teria que pagar altas indenizações para os vencedores da guerra. Isso gerou um sistema de... Isso acabou gerando uma crise na Alemanha que foi muito pior que muitas das crises de outros países. Com um pão saindo de 1,2 marcos para 50 bilhões de marcos. E como a guerra não chegou em território alemão, muitas pessoas não viram como a guerra como uma rendição, que era ou rendição ou a guerra se continuaria para sempre. Eles viram como se eles fossem traídos pelos protestantes. E isso facilitou bastante para que Hitler, utilizando o Tratado de Versalhes como uma máquina de propaganda contra os aliados e a favor dele mesmo, chegasse ao poder, criando a Alemanha nazista, que seria responsável pela Segunda Guerra Mundial. Mas sobre isso eu já falei no outro vídeo. Mas bem, logo após a guerra foi criada a Liga das Nações, com o objetivo de evitar que algo do tipo acontecesse novamente. Não funcionou. E no fim, a guerra, que era para acabar com todas as guerras, gerou ainda mais guerras, principalmente pelo Tratado de Versalhes e entre outros tratados, que, por exemplo, se o Tratado de Versalhes fosse menos exigente, Hitler nunca teria o apoio que ele conseguiu e nunca teria chegado ao poder. Mas enfim, isso daqui não é para eu espalhar minha opinião, e sim para
para contar a história da Primeira Guerra Mundial. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou falar um dos próximos vídeos sobre esse assunto vai ser um vídeo da Primeira Guerra Mundial, só que alternativa, vencida pelos alemães. Mas enfim, tchau.